Paz do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Deus que Surpreende. Esse programa que faz parte da estratégia que o céu nos confiou para o lançamento do nosso mais novo trabalho, que leva o nome também Deus que Surpreende. E hoje, nessa edição, estou recebendo uma amiga muito querida. Ela leva o nome de Michele Tito Nogueira, 32 anos, natural da cidade do Amapá, longe! Mas atualmente mora aqui em Rio Claro, acabou de chegar para gravar e deixar registrado que o Deus que Surpreende tem feito na vida dela. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Amém, Michele! Minha amiga. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Uma alegria. Meu coração está contente, feliz no Senhor, pelas conquistas, por tudo que Ele tem feito até aqui. Ele realmente é um Deus que surpreende nos mínimos detalhes. A Michele Tito Nogueira é pregadora, conferencista, serva do Deus Altíssimo, congrega no Belém de Rio Claro. Essa é a parte que todo mundo já conhece, mas se apresenta aqui para quem está em casa. Quem é Michele? Eita, difícil. Vamos lá. Irmã Michele Tito Nogueira é uma mulher separada por Deus, escolhida pelo Senhor desde o ventre da minha mãe. O meu nascimento já é um milagre. A forma como eu fui concebida e aonde a minha gestação aconteceu é um milagre. E como o Senhor falou a Jeremias, isso se cumpre na minha vida. Eu te escolhi, te separei antes do ventre da sua mãe. Uma amapaense, criada num lar evangélico desde berço. Na verdade, a conversão da minha mãe se deu através da nossa criação. Porque assim, Sara, a minha mãe não era cristã, mas ela sentia no coração dela que realmente era uma direção do Espírito Santo, depois que ela foi entender que era uma direção do Espírito Santo. E ela nos entregava na mão da irmã Nazaré, que vinha nos buscar em casa e nos levava para a escola bíblica dominical. Isso desde pequenos. E com o passar do tempo, o ciclo de oração passou a visitar minha mãe nos cultos do lares. E foi no culto doméstico, numa visita de ciclo de oração, que a minha mãe aceitou a Jesus. Então, ela começou a caminhar conosco desde então. Depois, com o tempo, meu pai voltou para Jesus e a nossa família foi estruturada nessa direção do Espírito Santo dada pela minha mãe quando ela ainda era ímpia, ela não era nem cristã. Ela veio de uma família católica, fortemente católica, mas o Senhor direcionava ela a confiar na mão das irmãs de ciclo de oração e nos entregar na porta da igreja. E foi cultuando, indo nas escolas bíblicas dominical, que toda a nossa fé foi crescendo com o passar do tempo. Então, assim, minha família é uma família simples, né? Meu pai, minha mãe. Sou filha de uma mulher dona de casa, de um pai mecânico, mas que com todos os esforços nunca nos deixou faltar nada. E eu posso dizer assim, com toda a vida que nós tivemos, Deus ele nos surpreendia todos os dias, porque o meu pai passou muitos anos desempregado, Então, assim, de viver com o mínimo, de viver com pouco e de viver com o necessário. Mas de ter esse Deus que surpreende do ponto de aparecer no pátio da nossa casa uma cesta básica por mês. Nós crescemos e até hoje não sabemos quem foi que enviava. Glória de a forma Deus. humana. Não tinha carta, não tinha bilhete, mas uma certeza era que Deus ele trazia todo final do mês uma cesta básica na porta da nossa casa que aparecia no pátio da nossa casa. Então, nós crescemos num lar de oração e crescemos no lar da providência através da oração. Glória a Deus. De ver Deus cuidando de todos os detalhes. Cresci na mesma igreja, Assembleia de Deus, Nova Jerusalém, no estado do Amapá, na cidade de Santana. Só saí dessa igreja depois de casada. Então, passei toda a minha infância passando pelos Cordeirinhos de Jesus, passando pelos adolescentes, passando pela mocidade e só saí da minha igreja depois de casada. E aí Deus sempre falando, sempre soprando, porque foi muito claro a forma como Deus falava comigo, do chamado. Então, eu nunca tive dúvida de que Deus tinha algo comigo. O difícil era entender como chegar nesse tempo. Então, assim, talvez existem pessoas que ainda estão procurando entender o chamado e outras que sabem que já possuem um chamado, que Deus ele fala de uma forma muito clara.
seja por sonho, seja pela palavra, seja por profecia. Só que ainda não tem a compreensão de como chegar lá, ou de caminho, como né? viver o caminho. Então isso me machucou muito, porque eu sabia do chamado, mas eu não tinha o como chegar lá. Só que Deus me entendeu, me fez entender, né, no caso, que é pelas provações. Então o meu mapa estava vivendo, passando a viver cada provação que Deus me dava, cada dilema, passando por cima dos dilemas, passando por cima das dificuldades, atravessando nossos vales. Então Deus foi me mostrando o mapa. Eu digo assim que essa descoberta para mim foi igual a descoberta de Esté. Eu sei aonde Deus quer me pôr, mas como chegar até lá, né? Então, esse caminho que Deus me fez entender foi vivendo as minhas tribulações e as minhas provações. Não passando por cima das etapas, mas atravessando cada uma delas. E nessas etapas, Deus ele foi estruturando uma mulher. E eu digo que, esses dias eu estava até pregando sobre Jó, e eu digo, e nessa etapa, Deus está forjando uma mulher de um espírito inabalável. Glória a Deus. Uma mulher de um espírito inabalável, que entende o que Deus quer, que sabe o que Deus quer e não vai ser paralisada por qualquer coisa. Assim faz parte o espírito do profeta. O espírito do profeta ele precisa ser um espírito inabalável. Ele não pode parar por causa das intimidações, ele não pode parar por causa da dificuldade, ele não pode parar por causa das dores, ele não pode parar por causa dos problemas, né? Então, o nosso espiritual está fortalecido em Deus, eu avanço. Eu não paro, eu não desisto, eu quero apenas avançar. Como um dia a gente já conversou, não tem por que nós embaraçarmos mais com nada. Não. A gente precisa correr a carreira da fé. E é esse o meu alvo. Eu estou só correndo, não me embaraçando mais com nada. Mas eu sou uma mulher simples, de um lar simples, que aprendeu a conhecer a Jesus nas experiências e não por ouvir falar. Talvez muitos filhos de crentes se perdem aí, porque ouvem falar, mas não têm a experiência de ter sua intimidade com Deus. Uma coisa é conhecer Cristo através da minha mãe, outra coisa é conhecer Cristo na minha intimidade, nas minhas próprias experiências. Uau! É isso, amiga. Michele, a pergunta que está resumindo o nosso programa é: quem é Deus para você? Oh, Jesus. Quem é Deus para mim? Ele não é apenas a motivação, ele não é apenas o propósito, ele é a causa, o porquê de toda a minha existência. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso. Eu não me vejo vivendo ou fazendo qualquer outra coisa a não ser focada no que Deus é e no que Cristo é. Esses dias eu até escrevi sobre isso. Hoje é uma preocupação muito grande de querer fazer sem entender quem somos em Cristo. Sim. Né? Então, o fato de eu entender quem é Cristo para mim, quem sou eu nele, uma mulher salva, restaurada, redimida, perdoada, levantada, é o que dá todo o sentido àquilo que eu faço. Então, Deus para mim, ele é um motivo, a razão e a causa da minha existência. Me conta como foi que você encontrou com Deus. Porque existe uma diferença. Filho de crente não nasce crente. Sim. Filho de crente também não nasce salvo. Filho de crente também precisa de um encontro. E como que isso aconteceu? Eita. Cresci no lar cristão, passei toda a minha infância, minha juventude por todos os grupos, né, da igreja. Me desenvolvi ministerialmente na igreja, mas foi a partir de um conflito muito grande entre escolher viver a carne ou viver o espírito. Uau! Foi nesse conflito em que eu, com meus 18 anos, querendo dar lugar à carne, querendo conhecer o mundo, talvez ninguém saiba isso da minha história, mas surgindo aquela curiosidade por conhecer o mundo e, ao mesmo tempo, o Espírito te convidando para viver os seus propósitos, as suas promessas. E no meio desse dilema entre carne e Espírito, eu louvo a Deus porque o Espírito venceu. Glória a Deus. E nessa vitória, eu entendi, conheci Deus face a face.
que Deus ele não está nos prazeres, que Deus não está nos desejos, que Deus não está no que me tende a colocar fora de um alvo, né? Mas Deus ele está em algo puro, santo e dentro de um propósito muito maravilhoso e perfeito. Então, quando eu parei de ouvir a carne e comecei a alimentar o meu espírito, o meu encontro aconteceu. Uau! Porque existem muitos jovens vão ouvir isso, talvez estejam na igreja, envolvido com a igreja, mas ainda aquilo não lhe satisfaz, porque exatamente falta esse encontro com Deus. Sim! Falta esse encontro com a sarça. Quando a gente entende que levar a ovelha para pastorear não é o suficiente. Não. Existe algo muito maior no meio dessa trajetória. E eu louvo a Deus que no meio do meu caminho, na minha trajetória, essa sarça ardeu. E eu conheci o Senhor e sei quem Ele é, ao ponto de falar de uma forma muito enfática nas minhas mensagens, que esse Deus é santo e o fato dele ser santo, ele adquire para ele um povo santo. É uma forma de eu dizer para quem me ouve que não vale a pena desejar o que está no mundo. Deus é o suficiente, Cristo é suficiente em si mesmo para nós. Então foi nessa militância entre a carne e o espírito que eu conheci a Cristo. Entender que Ele me basta, a graça dele me basta. Oh, glória! Vou revelar algo aqui. A Michele, na verdade, teve um início ministerial com a área da música. Foi. Essa é a parte que boa parte das pessoas não sabem, mas nós vamos contar aquilo que o Deus que surpreende faz e revela. Verdade. Porque a Michele é trompetista? Trombonista. Trombonista. Nem é trompetista, é mais difícil. É trombonista. Trombonista. Que pra mulher já é muito difícil. Então. É uma parte da banda que normalmente as mulheres não entram. Não ocupam. Não ocupam. São homens. É naturalmente espaço ocupado por homens. Uhum. E a Michele toca trombone. Afinadíssima, também cantava muito. E, de repente, o Senhor surpreendeu florescendo uma outra área. Mas como se deu isso? Como que você viu a música esvaindo pelos dedos? Como que você entrou no mundo da música e de repente, essa surpresa muda de rota? Eu vou revelar algo aqui que talvez seja o questionamento de muitos. O querer se sentir importante na igreja. Uau! Eu quero me sentir importante, então vou fazer algo que está em evidência. A música, no início, foi para mim isso. Ver os músicos tocando, nós vemos que, querendo ou não, é um grupo que se destaca na igreja. E aquilo, o fato de também naquela procura de querer se encontrar, né? Mesmo sabendo, como eu disse, Deus já havia falado comigo que ele tinha um ministério na palavra, mas ainda naquela procura de querer se encontrar, a música para mim foi o lugar que eu achei que eu já tinha chegado em todas as realizações que eu poderia desejar viver. Através do meu irmão, que adentrou na escola de música da igreja, através dele começou a tocar trompete, depois eu fui e me matriculei na escola de música. De primeiro momento eu me inscrevi para tocar a flauta transversal, delicadíssima. Só que meu maestro olhou para mim e disse: você não tem estereotipo para quem toca flauta. Você é uma moça muito grande, muito alta. Eu vejo um trombone na sua mão. E quando ele me colocou para tocar, já colocou o trombone na minha mão, né? Que é um instrumento que parece que precisa um pouco mais de força, né? É um instrumento bem grande. E exige, sim, um pouco mais de postura, até mesmo mais forte. Corporal, né? Isso. E comecei a tocar trombone. Fui trombonista durante 10 anos da minha vida. Meus sonhos, meus planos é que o meu estudo de música, como musicista e trombonista, era ingressar na carreira militar. Então, eu estudava teoria e prática quase 3 horas por dia. Então, eu dedicava quase 3 horas por dia à música, para que quando surgisse o concurso da banda militar, eu ingressasse na banda militar. Ou fosse no bombeiro, ou fosse no exército, ou fosse na polícia militar. Na época, eu estava com idade para isso, né? Faria o concurso da banda militar e ingressaria, pronto, uniformizada, farradada, tocando trombone, realizada.
Só que os nossos planos não são os planos de Deus. Mas, porém, como o Senhor tem para mim o chamado da pregação, Ele não me permitiu seguir a carreira de musicista militar. Porém, Sara, antes de eu vir embora do meu estado, o sargento, o maestro da banda de bombeiro, ele me chamou e seria a comemoração de 75 anos do corpo de militar da banda dos bombeiros, da Orquestra Militar dos Bombeiros. E ele disse assim: eu estou selecionando apenas 2 músicos de fora para fazerem participação especial conosco no nosso recital da Orquestra Militar. E você é uma das musicistas convidada. Uau! 77 músicos e uma única mulher tocando trombone num quarteto de militares, trombonista. Glória a Deus. Naquele dia, Você chegou a tocar. cheguei a tocar. Então Deus realizou seus sonhos. Realizou o meu sonho. Naquele dia, quando eu terminei de tocar com a banda militar, que eu guardei o instrumento, veio uma palavra no meu coração. Agrada o Senhor, o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o desejo de viver a vontade de Deus fez com que Ele realizasse um sonho do meu coração. Então, Ele me deu a alegria de tocar com a banda militar, mesmo eu não sendo uma musicista militar. Porém, depois de 11 anos, Deus me deu o discernimento do que foi este momento na minha jornada como pregadora. E eu digo numa frase que o Espírito Santo me disse: aquele que diz sim para o Senhor e decide viver o seu chamado, não sente saudade do que não foi. Uau! É isso. Isso Ele fez isso marcou com meu Pedro, né? coração. Então, assim, quem diz sim para o Senhor e decide viver o seu chamado, não sente saudade do que não foi. Eu não sinto saudade de ser musicista, mas talvez, se um dia eu não puder pregar mais, isso vai tirar um pedaço de mim. Então, realmente, quem vive o chamado não sente saudade do que não foi. Eu creio que Moisés não teve saudade de ser pastor e Pedro não teve saudade de ser pescador. Assim como Eliseu não sentiu saudade dos seus bois Dos seus bois. e nem da sua carroça, porque dizer sim para o chamado é destruir, é rejeitar, é aniquilar aquilo que talvez lá atrás dá vontade de querer voltar e querer viver. Só que quem entrega a sua vida literalmente ao Senhor e diz para Ele: é isto que tu tem para mim, é isto que eu irei viver para ti. Por isso, Senhor, eu não tenho saudade do que eu não fui. O que dizer de Ezequiel que não pôde ser sacerdote? E talvez ele nunca sentiu saudade de ser sacerdote. Assim como Jeremias também. Ambos foram profetas. E ser profeta foi tudo o que Deus planejou para eles e tudo que eles puderam abraçar e viver daquele dia. Então, ser pregadora não é um ofício. Ser pregadora faz parte da minha identidade. Uau! É sobre E é isso que não entra na mente das pessoas. Eu digo para mim, porque tem posturas que eu não teria numa rede social que é comum para todo mundo. Sim! Eu vou dar um exemplo. Sim! Eu vou dar um exemplo. Porque não é comum para mim fazer uma dancinha de TikTok na frente de um celular. Porque não é simplesmente o fato de ter um chamado, mas ser a pregadora está na minha identidade de ser cristã. Sim! E isso não pertence a mim, porque não é apenas ter um ministério. Faz parte da identidade que Cristo investiu em mim. Ser uma mulher separada e santificada para Ele, por Ele, para um tempo. Então não é comum viver ou ser ou tornar comum aquilo que todo mundo vive. Porque pregar a palavra faz parte da minha identidade em Cristo. Então não me vejo fora disso. Sim. Porque faz parte de mim. E eu entendo que, e vejo com muita clareza, como o céu nos faz ver isso com um tamanho zelo por ser um tesouro recebido, que nele não há sofrimento. Eu, inclusive, repudio qualquer ideia de sofrimento envolvido o chamado. É algo que Deus um dia me ensinou, né, amiga? O altar não tira, Não, o altar devolve. devolve. Ninguém fica com sequela porque está no altar. Não. Se você estiver em Deus e em Cristo,
você nunca vai viver desfalque de nada, em falta de nada. Porque o Deus que permitiu Eliseu sacrificar os seus bois e queimar essa carroça, lhe preencheu com uma capa que não era nem dele. Nem dele. O altar não tira, o altar devolve. Mas o altar surpreende. E o altar surpreende. Porque, na verdade, agora quem estava acostumado com carroça vai ter que lidar com a capa. E a musicista agora começou a lidar com a palavra. Com a palavra. E foi algo muito claro, né? Como eu disse, Deus sempre falou comigo desde os 7 anos de idade. Mas foi algo muito profético, foi na beira do rio. Talvez as pessoas escolhem grandes momentos para que um Deus tão grande fale com ela. E comigo foi um Deus tão grande falando comigo na beira de um rio. Foi numa conversa, não foi algo tão espirituoso, como se diz, no ato de entregar uma profecia. Foi algo muito simples, mas muito cheio do poder de Deus. Eu estava numa viagem missionária, porque são trajetórias. A musicista foi deixando de lado. Acabei caminhando com uma irmã amiga, irmã Raquel Maciel, uma missionária e uma mulher de uma fé maravilhosa, digna de ser copiada. E ela me adotou como uma filha espiritual. Então, quando ela iria para o interior do Amapá, ela me levava nas viagens dela. Isso você já tinha quantos anos? Eu já tinha meus 16 anos, 16 para 17 anos. E ela me levava com ela. Então, assim, andei muito de canoa. Atravessei. Comeu muito peixe. Comi muito peixe. Eu sei o que é pregar para 8.000 pessoas, mas eu sei também o que é pregar para uma pessoa que mora dentro de uma vila, no meio de uma mata, onde não tem acesso de uma população, onde não tem acesso de uma igreja coletiva. Eu sei o que é viajar de avião e eu sei o que é chegar numa igreja com uma bota de lama e cultuar só lavando as canelas. E talvez alguém está pensando que hoje ministério é esse glamour. Não é. Ministério não é glamour. Ministério não é essa beleza estética que nós vemos. Ministério é lágrima. Ministério é preço. Ministério é renúncia. Ministério é sair do seu conforto para atender um povo distante que não é nem seu. Então, nessa área, Deus foi me provando e fui aprovada. Então, assim, eu sei o que é embarcar numa canoa, cair da canoa, só trocar de roupa, abrir a Bíblia e cantar os hinos da harpa, porque o culto vai começar. Então, assim, amiga, eu sei aonde eu fui moída por Deus e aonde eu fui tratada por Deus. E eu digo que essas situações é o que guarda o nosso coração do deslumbre. Sim. Do deslumbre ministerial. Sim. De situações que não são compatíveis com a sua realidade no dia a dia. Sim. Isso vai forjando o pregador, isso vai forjando o nosso caráter como servo. E eu digo que antes de ser pregadora, eu sou uma serva do reino de Deus. Então eu aprendi a servir a Deus de todas as maneiras. Então foi na beira de um rio, deitada em um trapicho. Para quem não sabe o que é trapicho, é uma ponte de madeira, né, que encosta os barcos, onde descem as pessoas, olhando para um céu estrelado, que a irmã Raquel olhou para mim e, sem eu saber, era a nossa última viagem naquele dia. Está no seu livro, né, amiga? Está no livro, o primeiro livro que a Ami escreveu. Para quem não conhece, está no Esté, Se Perecer, Perecer. Eu não sabia que depois daquele dia as nossas viagens iriam acabar e eu não viajaria mais com ela, né? Ela foi um sustentáculo da fé para mim. Por quê? Porque Deus começou a dar as minhas próprias experiências. Sim. E era como se Deus dissesse para mim assim: agora você não precisa caminhar com ela, agora eu quero que você caminhe comigo e aprenda comigo. Mesmo ela sendo uma professora para mim naquele tempo, Deus queria realmente agora me levar para um nível onde era só eu e Deus. E naquele trapecho, ela pegou a Bíblia e disse assim para mim: Michele, pega este livro, porque chegará um dia que tu vai tentar soltá-lo e tu não vai conseguir. Ele vai estar contigo para onde tu andares. Faça dele o teu travesseiro e a tua cabeceira, porque Deus vai te tirar do estado do Amapá e Ele vai te levar para cidades grandes, lugares longínquos.
Ah, se tu pudesse ver o que eu estou vendo. Eu te vejo pregando para muitos. Parece que hoje não é nada, que não está acontecendo nada, mas tão somente seja fiel a este livro. Medita nele de dia e de noite, que os mistérios de Deus serão revelados a ti. E dali foi a nossa última viagem. E naquele culto que eu passei com ela, Deus usou um profeta na igreja. E foi um culto na margem do rio, né? Eu digo das margens do rio, que são igrejas ribeirinhas, que são igrejas plantadas em regiões de rios, de Mata Atlântica. E Deus tomou um profeta, o pregador da noite, que a gente não tinha se encontrado, não tinha se visto. Ele chegou bem depois, a gente já tinha chegado antes. E Deus tomou ele no meio do culto e disse assim: o teu nome é Michele Tito. Uau! Para te saber que Deus fala contigo, o teu nome é Michele Tito. E manda dizer o Senhor para ti: chegará um tempo que tu não verás e nem beberás mais a água desse rio. E não verás mais floresta de árvores. Deus te colocará para ver e viver no meio de floresta de pedra, floresta de concreto, floresta de rocha. E quando foi minha primeira agenda na capital de São Paulo, é como se numa questão de milésimo de segundos, eu fui levada àquele culto. Eu fui levada e a voz daquele pregador ecoou na minha mente, assim, de uma forma muito forte. Deus disse: eu não te falei que nunca mais tu verias as florestas de árvores e que tu passaria a ver as florestas de pedra? Uau! Floresta de concreto. E toda vez que Deus me permite entrar em cidades que eu vejo muitos prédios, ou quando eu embarco em um voo e desço de um voo, e lá de cima eu deixo de ver as matas e eu começo a ver as cidades, eu lembro do que Deus, o quanto Ele é fiel. E eu digo assim, amiga, que você não precisa de muito. Você só precisa ser fiel a Deus e viver nessa dependência de que Ele é maravilhoso, de cumprir todas as suas promessas. E realmente, vai fazer 12 anos que eu estou pregando. E são 12 anos que eu não vi mais as florestas de árvores. E nem bebi mais a água do rio da minha cidade. E hoje eu só vejo floresta de concreto. Então, assim, todas as vezes que eu saio da minha casa, eu lembro que Deus é fiel. E cabe a mim dar uma resposta de fidelidade a Deus. Porque há muitos que dizem assim: ah, Deus é fiel. Sim, Ele é fiel, me cabe a nós dar uma resposta de fidelidade a Ele. Minha atitude no dia a dia, no meu culto, no meu secreto, sendo fiel a Deus. A fidelidade de Deus não é desculpa para nossa irresponsabilidade. É isso. Nós não podemos usar essa desculpa da nossa irresponsabilidade pelo atributo da fidelidade de Deus. Sim. Isso só evidencia a nossa deformidade de caráter. Com certeza. Então, quando o profeta falou contigo, a partir daí foi mil maravilhas, os campos verdejantes, as flores, nada mais aconteceu, começou a ficar, numa calmaria. Como que foi isso? Ah, não foi fácil, né? Foi no congresso, depois que eu vi essa palavra, foi acho que um dos últimos congressos que eu participei do estadual, lá no Amapá, o MADEAP. E Deus tomou o pastor Nerildo Acioli em profecia enquanto ele pregava. E ele naquele culto, e lembrando que nesse congresso eu passei uma das maiores humilhações da minha vida. Uau. Eu vou contar rapidamente. Conta. Eu fui chamada para fazer o back vocal, né? Para ser uma das moças representantes neste back vocal, já que teria muitas outras moças de outras cidades, de outros distritos. E eu fui convidada para ser uma das back. Era um total de 12 vozes. E eu fazia parte de uma das 12 vozes. E eu estou ensaiando, já fazia quase 3 meses, participando dos ensaios, fio a fio, ensaiando, ouvindo. Quando faltou 3 dias para o Congresso Geral, um dos regentes, que era um dos regentes, o primeiro regente, no caso, ele apareceu, né, no último dia para dar as últimas coordenadas, já que eram outros que passavam os ensaios, não era ele. Ele regia só na noite. Uau. Só regia na noite. Uau. E aí ele apareceu e eu estou no púlpito passando as vozes
com as outras 11 meninas. E ele vinha e voltava e me ouvia. Então ele andava e ouvia. E quando ele chegou em mim, ele me chamou na frente delas e disse assim: eu sinto muito te dizer, mas o púlpito não é um lugar para você. Esse lugar não é para você. Então, quando chegar o congresso, você desce e senta lá na nave, canta lá com o coral no meio do coral, porque eu sinto muito de dizer que você não está capacitada para estar no nosso meio. E você não tem voz para estar no nosso meio. Imediatamente eu já desabei. Eu tinha 17 anos na época. E eu desci daquele púlpito em lágrimas, assim, em lágrimas copiosas. E tem uma praça na frente desta igreja. E eram umas 3 horas da tarde. E eu sentei naquele sol de 3 horas da tarde. E ali eu fiz uma oração a Deus. Meu Deus. E quando eu corri, porque eu desci chorando, envergonhada, a minha sandália arrebentou no meio da praça. Não, gente, é pra acabar de complicar, né? A sandália não arrebentou, gente. A sandália arrebentou no meio da praça. E ali eu fiz uma oração, porque o meu estado é quente. Para quem não conhece o Amapá ao Norte, meu estado é 33, 30 graus o ano inteiro. E aquele sol escaldante, eu sentei naquele sol quente. E ali eu fiz uma oração a Deus. E eu disse a ele: Senhor, não importa onde seja o meu lugar. Seja na nave, seja no púlpito. Pode ser até no banheiro se me colocarem lá, Senhor. Mas que eu entenda e que eu sinta a tua presença aonde eu estiver. Que eu entenda e que eu venha perceber que tu está recebendo a minha oferta de adoração. Então não importa onde o homem venha me colocar, a não ser, Senhor, o que me importa é que tu receba a minha adoração. Independente de onde eu estiver, que eu possa sentir a tua presença. Pode ser no púlpito, pode ser escondida, pode ser no banheiro, pode ser no lugar mais longe, Senhor, mas que eu perceba que tu está recebendo a minha adoração. Uma amiga minha me viu chorando, paralisada, e foi com a ajuda dela que eu cheguei em casa, porque eu estava assim... Desolada, sem chão, né? E eu digo aí que amigos são amigos, né? Ela disse: não vai andar com a tua sandália arrebentada, não. Então vamos chegar as duas sem um par da sandália. Eu te dou a minha e você vai com um par da minha, eu vou com um par da outra. E assim a gente chegando em casa. E passou tempo. Na noite que o pastor Nerildo estava pregando, ele pregou sobre as marcas na túnica de José. Uau! Eu nunca esqueço essa mensagem. E ele pregando, e Deus tomando em profecia, e o Senhor disse assim na boca dele: o Senhor manda eu dizer que ele está separando poucos, não são muitos. Mas diz o Senhor que ele está tirando jovens do Amapá, que serão levados para nações e para estados brasileiros. E serão profetas, profetisas, tradutores da palavra de Deus. E realmente aconteceu. Tanto que poucos jovens daquela época que eu vivia naquele coral, hoje estão em aldeias traduzindo a Bíblia de dialetos indígenas para o português. Que lindo! E do português para dialetos indígenas. Outros jovens daquela mesma época estão na Coreia, traduzindo a Bíblia Sagrada. Outros foram para a China e para o Japão traduzir a Bíblia Sagrada. E outros estão nas aldeias traduzindo do português para dialetos indígenas. E coube a Deus naquele dia eu receber aquela palavra. Eu levantei no meio dos jovens e eu disse: Senhor, se eu sou uma das tais, eis-me aqui. Usa a minha vida. E dali em diante a minha vida não foi mais a mesma, Sara. Meu Deus. Eu digo de um texto que Deus fala muito comigo, que é Juízes 7:13. Eu sou literalmente um pão virado do avesso pelo próprio Deus. Um pão de cevada que caiu do avesso nas mãos de Deus. No estado de Gideão. Eu sou este pão. Um pão de cevada, uma condição simples, uma irmã, uma mulher que veio de uma casa simples, de uma família simples, mas que coube a Deus me usar. E que, depois de abater muitos inimigos, eu caí como um pão virado do avesso, né? Disse Gideão. E dali em diante a minha vida não foi mais a mesma. Então, tudo que eu pensava que eu viveria, não viveria.
Tudo que eu planejava em viver, eu não vivi mais. Até o Foi aí que começou a surpresa. Aí foi. Aí o Senhor, tu quer ser usada mesmo? Tu levantou tua mão? Então hoje a tua vida é minha. Ou seja, ali começou a minha jornada com Deus. Porque até então eu queria ser uma moça que participaria de um back vocal. Mas naquele marco, naquele congresso foi um marco. O Senhor disse, você vai ser muito mais do que uma moça que vai fazer back vocal. E a minha vida virou ali. Minha vida, meus planos, meus sonhos. Foi tudo moldado, foi tudo rasgado. Deus pegou os meus sonhos e rasgou para me viver sonhos melhores. Então, assim, hoje eu louvo a Deus, porque os meus planos não deram certo, para que os de Deus prevalecessem na minha vida. Então, Deus foi me ensinando a caminhar com Ele. E dali em diante, nada foi igual. Nada foi igual. Minha intimidade com Deus, a minha busca, a minha vida de oração, a forma como Deus falava comigo ao ponto de dar meu endereço para pessoas. Então, nada ali passou a ser igual. Foi totalmente diferente para chegar onde eu cheguei, aonde eu estou hoje. E como é que você veio parar em São Paulo? Então, lembra da irmã Raquel, né? A irmã Raquel, quando ela me entregou essa palavra, ela disse assim para mim, não se prenda com ninguém do estado. O teu marido não está aqui. O teu marido é de outra cidade, é de outra terra. Então, nem perca o seu tempo. Eu era uma jovem entre meus 16 e 17 anos. E realmente o meu esposo estava em Rio Claro, né? E o meu esposo, através da música, nós nos conhecemos na época. E ele passou uma semana lá. E ele disse para mim, a gente mora muito longe. Não dá pra gente namorar. Então, você aceita casar comigo? Eu volto para Rio Claro, organizo a casa e no determinado tempo eu retornarei e casarei contigo. Então você fica se arrumando para casar e eu voltarei para organizar a casa, comprar a casa, mobiliar a casa e volto para casar com você. Foram 6 meses me preparando para casar. Então, através do meu esposo, eu mudei para Rio Claro. Casei com Rio Clarense e no nosso casamento o ministério só floresceu e frutificou. Glória a Deus! Porque até então, lá no Amapá, você não pregava. Não pregava. Eu fugia, né, amiga? Eu fugia. Eu fugia muito. Então, assim, vinha a oportunidade. Tanto que eu lembro de uns cultos que me marcou. Eu fico imaginando os amapaenses vendo hoje, hein? O que Deus está fazendo. Eles dizendo, isso daqui tava tudo aqui e a gente não tava... Ai, Jesus! Eu lembro de ter recebido um convite para pregar. Eu tinha 16 anos de idade. Era uma campanha. E eu ministrei minha primeira mensagem. E no final do culto, no intermediário da pregação e da aplicação da palavra, que eu nem tinha entendimento do que era, sequer um esboço, né? Desceu uma glória na casa tão grande, tão grande. E no final da mensagem, essa glória parou na igreja. E aquilo, em vez de me fazer avançar, me assustou. Uau! Eu fiquei com medo. Eu disse, quem sou eu diante de tal glória? Eu não vou me envolver com isto agora. Eu só tenho 16 anos. Porque eu sei, se eu me envolver com isto agora, eu não vivo meus sonhos. E eu disse, Senhor, isso é muita responsabilidade. Este poder é muita responsabilidade. E eu só tenho 16 anos. Eu não posso me envolver com isso agora. Então, a partir daquele culto, foi surgindo convites. E eu fui fugindo. E eu fui fugindo. E eu fui fugindo. Só que chega um momento que você não pode mais fugir. Não dá mais para fugir. Quando foi esse momento? Então, antes de conhecer o meu esposo, bem antes de conhecer meu esposo, casei com ele, eu tinha 22 anos, os 23, eu namorei um rapaz, filho de dirigente de ciclo de oração, saxofonista também, nós éramos da mesma orquestra cristã. E nós tínhamos planos de casar e de noivar. No dia do aniversário dele, a gente combinou a data do nosso noivado, que seria no dia do meu aniversário. Só que o que eu não imaginava que seria a nossa última conversa.
Isso foi no dia 7 de setembro, agora não estou lembrada, eu tinha 18 anos na época. E conversamos ali, ele falou assim, eu vou esperar o seu pai voltar, que meu pai trabalhava em outra cidade como mecânico, numa mineradora. Eu vou esperar o seu pai voltar, quando o seu pai voltar, eu voltarei aqui, conversarei com o seu pai e nós marcaremos o nosso jantar de noivado. Eu reunirei minha família, você sua família, e ele disse, eu já até sei onde vai ser o nosso jantar de noivado. Vai ser ao lado da igreja que eu cresci. Amém. Ele foi embora. E quando ele foi embora, uma voz disse para mim, você não se despediu dele direito. Eu falei, como assim não me despedi dele direito? Não, você não se despediu dele direito. Uau. E como eu trabalhava na capital, né, em Macapá, era costume da gente se encontrar e tomar café junto numa padaria. Então, a gente tomava café junto na padaria, que ele também trabalhava na capital. Eu tomava café junto na padaria e ele ia pro trabalho dele e eu ia pro meu. E nesse dia, ele não apareceu. Nem para tomar café da manhã e nem para tomar café da tarde. Que a gente gostava de tomar café da tarde numa padaria que tinha lá perto. Peguei um ônibus. E nisso que eu peguei um ônibus, tem uma conhecida da minha cidade que estava vindo de uma campanha e ela entrou junto comigo. E quando eu estou sentada no ônibus, voltando para casa, um dos músicos, que era amigo nosso em comum, que era até um trompista, ele me liga e disse, você sabe quem morreu? Eu disse, não, você não sabe. Não te deram a notícia? Eu falei, não. O rapaz morreu, seu namorado faleceu, num acidente de carro. Eu falei, como assim? Sim, ele faleceu. Ele faleceu no acidente de carro. O que aconteceu? Ele foi levar uns mantimentos para um campo missionário e ele deixou os missionários e os mantimentos. Na volta, ele perdeu a direção do carro e o carro capotou com ele. Só que tem um porém. Uma semana antes, eu tinha ido na igreja que ele cresceu. E ele disse, eu vou te levar lá porque hoje o pastor da igreja é o meu amigo de infância. Então nós vamos passar um culto uma semana antes. E uma semana antes que nós estamos nesse culto, Deus toma o amigo dele em profecia e diz, o que eu tenho contigo eu não tenho com ela. E o que eu tenho com ela eu não tenho contigo. Uma semana depois, eu tô vendo o caixão dele entrar na congregação que nós passamos o último culto juntos. Meu Deus. Eu vejo o caixão dele entrando. E ali a orquestra se reuniu e no dia do aniversário dele ele disse para mim, sabe qual é o hino que eu mais amo? Eu falei, qual? Soldado Ferido. Meu Deus. E naquele dia a orquestra se reuniu e a gente tocou Soldado Ferido no velório dele. O Deus que surpreende, te trazendo para a selva de pedra. Aí, uma semana depois de recebermos essa palavra, eu vejo o caixão dele entrando na igreja. E ali, como agora eu tô falando como jovem, não levando pro lado espiritual, tô levando como jovem, como uma moça. Como humano mesmo. Como humano, como uma moça que tem planos de casar, planos de comprar o seu vestido, planos de ter uma festa. E naquele caixão, eu vi o sonho do casamento embora, o sonho do vestido, o sonho da festa, o sonho do noivado. E ali, para mim, foram dias muito difíceis. Porque, ao mesmo tempo, vinha aquele pensamento. Que Deus é esse que me quer para ele, mas não quer que eu seja feliz com ninguém. Foi até que um dia o Senhor me visitou em um sonho. E ele me mostrou remando numa canoa. E ali uma pessoa dizia para mim na margem daquele mar, daquela praia. Aquela pessoa dizia para mim, apenas reme e não te faltará direção. Uau. Apenas reme. Olha para o horizonte. Olha para as montanhas. Que os teus olhos alcancem terras que tu não enxergue. Porque num determinado tempo Deus te dará um que vai remar contigo. E ali naquele sonho, aquela dor do luto foi arrancada. A dor da perda foi arrancada do meu peito. E eu falei, enquanto o tempo de casar não chega,
o tempo de me desgastar na presença de Deus, eu viverei. Aí eu me envolvi com a obra de Deus de tudo que é forma. Cantando, pregando, tocando, visita, ciclo de oração, consagração, culto de jovem, subir a monte para orar, Glória a Deus. culto no lar, visita com ciclo de oração. Aí eu comecei a andar, aí eu me uni mais do que nunca à casinha mais do ciclo de oração. Como a minha mãe trabalhava com ciclo de oração, né, sempre envolvida, aí eu comecei a me envolver com ciclo de oração. Andava com as irmãs de oração, visita, oração, vigília, oração. Tem oração no culto da irmã Maria, vão para oração. Então a minha vida, a partir dali, foi uma vida me gastei em oração. Me gastei em oração. E no determinado tempo, Deus enviou meu esposo. Casei e vim embora para Rio Claro. Mas foi ainda 1 ano, Deus falando comigo, minha amiga. 1 ano ouvindo a voz de Deus. No anonimato, Deus falava comigo. Levanta, lê e escreve. Foi 1 ano ouvindo o Espírito Santo. Levanta, lê e escreve. E aí eu levantava, eu abria a Bíblia e eu entendi o texto. Eu digo que era como um puxar de luz. Sabe aquela luz que puxa a cordinha e faz cleque? Então, assim, na minha mente foi exatamente isso que aconteceu. A luz iluminou meu entendimento. E ali eu tinha uma agenda que meu esposo me deu, dele. E toda madrugada, meu encontro com o Espírito Santo era exatamente às 2 da madrugada. Ele dizia ao meu ouvido, levanta, lê e escreve. Eu lia o texto, eu compreendia o texto e Deus me direcionava como escrever aquela mensagem que ele me passava. Esses dias uma jovem perguntou para mim, como é que você faz o seu esboço? Tira uma foto e posta. Eu falei, não tem como eu postar. É muito particular, é muito peculiar. É a mesma forma que o Senhor me ensinou há 12 anos atrás. Não é por tópicos, é em forma de texto. Então, nem se eu Dá livro, né, amiga? As pessoas verem assim, os esboços da Michelle, dá um livro, gente. Eu falo assim, nem postando vocês irão compreender, porque é particular e peculiar. É a mesma forma que o Espírito Santo me falou e me ensinou há 12 anos atrás. E ali Deus começou a me impulsionar a estudar a palavra. Ele me deu a forma do meu esboço, ele me deu a forma do meu sermão. E quando a oportunidade veio para pregar, não era eu a pregadora. Eu acompanhei meu esposo para tocar. Porque, para quem quer saber, meu esposo é saxofonista. Casei com saxofonista. Deus devolveu o saxofonista. Deus me deu um saxofonista para casar. Tanto que hoje ele toca e eu prego. E ali ele foi convidado para tocar e eu acompanhei ele. E o culto foi passando. O Deus que surpreende. Oh, glória! E o Deus que surpreende, ele cria a oportunidade. Eu digo assim, não precisa ser oportunista. Deus, ele cria a oportunidade. O Deus que surpreende, ele cria a oportunidade. Glória a Deus. Até quando parece que não é para ser você. O Deus da oportunidade, ele faz ser você. Uau! Então, quando eu estou saindo de casa com ele, o Espírito disse, faz 1 ano que eu estou te falando, levanta, lê e escreve. Coloca a tua agenda no bolso, porque hoje quem vai pregar vai ser você. Coloquei aquela agenda no bolso e foi pro culto. Era um culto de missões. Os cantores convidados cantam, o meu esposo toca e o culto vai passando, Eu não sou pregadora, porque na época eu não pregava. Até que o pastor olha para mim e disse, irmã, fique à vontade. Deixe Deus te conduzir, faça a vontade dele. E ali eu abri a Bíblia, abri a agenda, um sermão pronto. Um sermão de 1 ano atrás, praticamente. E quando eu preguei, 5 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. 4 foram batizadas com o Espírito Santo. E o selo do ministério da pregação foi dado ali. E dali nunca mais parei. Nunca mais parei. Aquele culto foi o selo do ministério. Deus me surpreendeu, salvando. Sem a foto no cartaz. Sem foto no cartaz. Sem agenda combinada. Sem agenda combinada. Porém, escrito pelo Deus que surpreende, é o dia. Vou te sacar da minha aljava. E naquele dia, quando eu entrei no carro, o Espírito Santo disse, você fugia. Não vai fugir mais. Porque é isso mesmo que eu tenho para ti. Eu te chamei para pregar a palavra. Apenas abre a tua boca e pregue. Então, desde ali, nunca mais parei, minha amiga. O ministério foi se amplificando.
dentro da minha cidade, depois dos distritos ao lado da minha cidade, depois para outras regiões de São Paulo, e hoje conhecendo estados do Brasil, conhecendo lugares que eu nunca imaginei pisar. Então, assim, as pessoas talvez esperem coisas fáceis. E com esse Deus que surpreende, nada é fácil. Não. Mas é poderoso. Nada é fácil, mas é poderoso. A minha amiga já escreveu 2 livros. 2 livros. Estou falando de 2 livros porque o segundo tá vindo aí. E o primeiro livro fala de Esther, se perecer, pereci. Tive o privilégio de contribuir um pouco com esse livro. Eu e mais um tanto de mulher cheia de Deus, um livro maravilhoso. E agora vem um novo livro que conta de um processo de cura. Isso. Que você viveu. Também. E nesse processo de cura que você viveu, é uma área em que pouco se fala na igreja. E eu gostaria que antes de nós avançarmos para concluir, que você contasse o que é o Somatizei Agora. Somatizei Agora é um livro que nasceu das minhas próprias dores, né? Dores vivendo o ministério. Vivendo o ministério. O chamado. Chamado, sem parar, né? Porque o Deus que surpreende permite dores. Permite dores, mas sem sangrar no povo. Permite dores sem sangrar no povo e sem sangrar no púlpito. E sem machucar as pessoas. E sem machucar as pessoas. Isso é muito importante. Né? Eu creio que, como servo de Deus, a gente precisa entender o que acontece conosco é conosco. E o que acontece com o que determina de Deus, né, amiga? No particular, com Deus, entre nós e Deus, e que não envolve pessoas. Mas uma coisa que Deus me ensinou esses dias é que os servos de Deus, os ministros de Deus, eles não sangram no púlpito porque Deus, antes de enviá-los, Deus estanca o sangramento. Sim. Deus, Sim. ele estanca o sangramento. É algo que a gente... É até importante a gente frisar nisso, amiga, que é muito importante. Porque ao produzir esse lançamento que nós estamos produzindo, a maior intenção que moveu o nosso coração e que nos fez era exatamente esse temor. De mostrar o lado humano das coisas. Sim. Porém, é importante nós entendermos que o que está no altar, ainda que seja a minha humanidade, a palavra com a qual eu professo não se trata da minha humanidade. A minha humanidade já tem que ser anulada. Não posso falar de mim mesmo, não posso trazer para o povo o eu. Porque o reino é de Deus, a obra é de Deus, o povo é de Deus, eu sou de Deus. Então, tudo parte dele. Então, a partir do momento em que nós pegamos todo esse fardo e jogamos em cima do púlpito, vamos ser as Martas brigando com as Marias. Sim, isso. Então, passei um processo, né, psicossomático, questão de doenças da alma, a somatização. São doenças psicológicas, são doenças da alma, ou seja, são pressões que vêm sobre a alma e não verbalizando, não tratando, não falando sobre isso, há sempre uma via de escape, né? O emocional, ele vai procurar uma via de escape, seja chorando ou seja falando. Vai ter uma via de escape, vai ter uma válvula de escape. E quando não é falado, não é tratado, o corpo ele revela que não está bem. Aí começa a cair cabelo, urticárias, dores no estômago, e sem que não tenha nenhum problema fisiológico, patológico, que você vai fazer exame e não vai ter diagnóstico claro, e não tem nem como um médico te passar um remédio, porque não tem um diagnóstico patológico, né, científico da doença em si, porque se trata de uma raiz emocional, se traz as questões da alma. Então, somatização é isso, não são contas sobre o corpo. A palavra soma significa corpo. Então, são somas da alma sobre o corpo. Então, eu passei por esse processo de passar muita coisa calada.
não contando para ninguém, não verbalizando, não dizendo, não demonstrando e levando para frente, levando, até que um dia, né, nessa trajetória, o meu corpo ele grita, ele me diz: se você não parar para pôr para fora, eu vou pôr. Então eu criei, né, querendo nessa válvula de escape, a tricotilomania, que é um hábito de arrancar fios de cabelo. Então, existem pessoas que arrancam da cabeça, tem pessoas que arrancam da sobrancelha, arrancam do braço. Então, são válvulas de escape da tua alma dizendo: eu não estou bem, vamos tratar isso. Quase imperceptível, né? Quase imperceptível. Então, eu comecei a arrancar fio de cabelo. Eu comia e arrancava fio de cabelo, assistia TV e arrancava fio de cabelo. E aquilo me fazia bem, momentaneamente, me dava um estado de leveza. Era uma válvula que estava me custando muito caro. Alívio, né? Só que quando passava, daqui a pouco, eu me via arrancando cabelo de novo. Até que um dia Deus me visitou no meu quarto enquanto eu estava estudando a Bíblia, estudando a palavra para pregar. Porque a gente precisa entender, amiga, que as questões da alma, né, as cargas da alma, aquilo que nos oprime, nos machuca, se nós não procurarmos uma forma de ser curado, o ministério não cura. Então, assim, eu até escrevo neste livro que nós precisamos separar o momento do monastério e ministério. Uau! Né? O monastério é o tempo em que eu paro para cuidar de mim, fazer uma check-up da pessoa humana. Sim. O monastério cuida da pessoa humana. E como eu escrevo neste livro, trazendo alguns dados, né, de outros autores, de psicólogos também, psicólogos cristãos, existem pessoas que acham que seguir o ministério com muita pressão, ainda com as pressões da alma, é uma questão de coragem. E, na verdade, não é. Na verdade, é uma pessoa que está se acabando. É uma fuga. É uma fuga. Se acabando, se adoecendo, sendo que quanto mais saúde nós tivermos, melhor será a execução do nosso ministério. Sim. Não tem como. Tanto que eu uso até o versículo de Cantares, a qual o Salomão vai dizer assim, né? A noiva vai dizer assim: eu cuidei da vinha dos meus irmãos e da minha vinha eu não cuidei. Então, ministério não é apenas cuidar da vinha dos outros, é também saber cuidar da sua vinha. E tanto que tem até um pai da igreja, né, que ele morreu com 30 anos de idade. E a última frase dele, agora eu não estou lembrado o nome dele, que está no livro, mas ele vai dizer assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Ele morreu com 30 anos. E a frase dele no leito foi: o cavalo eu matei, a mensagem eu não posso levar. Porque foi tanta exaustão, tanto estresse, tantos ataques que ele passou de estresse, de exaustão, que ele faleceu com 30 anos de idade. Então, o cavalo morreu no caminho e a mensagem ele não podia levar porque ele não tinha nem emocional e nem corpo para isso. E algo que Deus me ensinou, né, nesse processo é que um Elias só pode largar a sua capa sobre alguém quando Deus primeiro tratar ele na caverna, né? Então, passando por esse processo de tricotilomania, Deus me visitou no meu quarto e ele disse para mim: confessa para mim que tu tá doente. Se tu confessares que tu tá doente, eu te saro hoje. E isso que te machuca, eu tiro. Quando abre tua visão, olha para tua Bíblia. Quando eu abri minha visão, eu olhei para cima da Bíblia, já tinha arrancado um tufo de cabelo. E ali foi como uma escama caísse dos meus olhos e reconheci: eu estou doente, Senhor. Eu não estou bem, minha mente não está bem, minha alma não está bem. E ali eu disse: Senhor, traz uma palavra para o meu coração. Foi quando eu li o texto de Jeremias: salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Porque tu és o Deus que eu amo, louvo e adoro. E com essa palavra eu caí de joelho e fui pontuando os meus problemas para Deus. Eu estou doente por causa disso. Eu estou sofrendo por causa disso. Eu estou arrancando o meu cabelo porque é isso que está fazendo arrancar o meu cabelo. E quando eu levantei daquela oração, desapareceu a tricotilomania. E até então sofria 4 anos com um ataque alérgico no rosto. Embolava todo o meu rosto. E Deus me curou das alergias. Glória a Deus. Nunca mais arranquei meu cabelo e nunca mais me deu ataque alérgico. Cristo restaurou minha alma, restaurou meu espírito e sarou meu corpo. Então eu falo com muita propriedade: quem serve a Deus não ficará doente.
Glória a Deus! Ah, gente, estamos chegando ao fim desse conteúdo E aí nasceu o livro, né, amiga? maravilhoso. Somatizei agora. Então, posso ler um texto de Paulo? Pode, Para finalizar? O Somatizei agora já está em fase final. Indo A diagramadora já diagramou maravilhosamente. Eu vi muito perto, tá tudo muito lindo. Eu quero deixar esse texto para todos os ministros, para aqueles que não estão no púlpito também, ao ponto de valorizarem sua vida no corpo. Amém. Filipenses 1:24. Mas entendo que é por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Paulo, ele sempre teve o desejo pela eternidade. Ele vivia seu ministério, mas esperando que a trombeta tocasse agora. Isso é muito claro nas suas epístolas. O toque da trombeta para ele poderia ser em qualquer momento. Ele desejava estar com Cristo, face a face. Só que ele vai dizer aos filipenses: eu quero ir para a eternidade. Eu almejo a eternidade. Mas é por vossa causa que se faz necessário eu permanecer no corpo. E um dia eu escrevi esse devocional baseado nesse versículo. O desejo pessoal de Paulo é estar com Cristo face a face. E isso não se trata de um mero anseio sentimental pela morte. Não é a morte que ele deseja. São Paulo é um homem velho. Paulo está falando aqui, já é um pastor idoso. E os velhos geralmente se apegam à vida. E ele está preso. Entretanto, ele combateu o bom combate. Ele se sente cansado dos combates e ele deseja terminar a carreira. E ele terminará a carreira. A saudade do céu é grande e ele deseja estar no céu. Mas, eu amo mais, porque fala, é o que eu quero mais... Contraditório a isso, circunstancial a isso, é necessário eu ficar no corpo. Meu Deus. O que Paulo está dizendo é, o meu corpo aqui importa. Glória a Deus. Minha vida aqui importa. Glória a Jesus. E por que, Paulo, seu corpo aqui importa? Porque o que eu faço do céu aqui só pode ser externado Glória. pelo meu corpo. Glória. É o corpo que prega. É isso. É sobre isso. É o corpo que canta. É isso. É o corpo que profetiza. É o corpo que alinha a igreja através da palavra. O meu corpo é o meu instrumento. Glória a Deus. Esse corpo é um templo Glória a Jesus. que caminha por onde o Espírito caminha. Glória a Deus. Então Paulo vai dizer, eu quero o céu, mas eu quero ficar aqui neste corpo. Para que vocês sejam saudáveis espiritualmente. Para que vocês não saiam dessa doutrina. Para que vocês fortaleçam a vossa fé através das palavras que eu ainda irei pregar. É necessária a minha vida no corpo. Porque é através do meu corpo que Cristo opera em mim. O reino de Deus é revelado através do meu corpo. O reino de Deus se manifesta através do meu corpo. E aqui eu já deixo uma palavra para os pregadores. Seu corpo não é espetáculo. Glória a Jesus. Ministro, seu corpo não é espetáculo. Glória a Jesus. Você não é influência, você é um ministro. Glória a Jesus. Você não é um artista, você é um ministro. Então, se tão importante é o que fazemos espiritualmente, muito mais é o que fazemos através do corpo. Glória a Jesus. Porque é o meu corpo que revela a seriedade que eu tenho no reino de Deus. Glória a Jesus. É como eu falo, é como eu me assento, é como eu me visto. Então Paulo vai dizer assim, eu quero o céu, mas o meu corpo aqui é presente. Porque só tem uma forma de estar aqui quando o meu corpo estiver aqui com vida, se movendo, com saúde, se movimentando. Então ele vai dizer assim, Deus está no meu corpo. Cristo está no meu corpo. Então, o meu corpo aqui revela que Cristo está operando através de mim. E o meu corpo aqui é importante não pelo que eu faço, e sim em quem eu estou. Glória. Glória. Cristo se move no meu corpo. Glória. Então, quem está em mim faz a minha vida aqui ser necessária. Glória a Jesus. E eu gostaria muito que através dessa palavra o Espírito Santo faça ministros que talvez estejam em depressão,
estejam cambaleando em um nível hard de ansiedade, de síndrome do pânico, e pensa que a morte é a saída. Não! Eu quero dizer a você, o teu corpo aqui é necessário. A tua vida aqui neste reino importa, porque o reino de Deus vai se mover através de você. Quando Deus me deu este livro e quando Deus me fez passar por esse deserto, eu entendi, o meu corpo aqui importa, porque é através do meu corpo que Cristo fala com a sua igreja. Glória a Mesmo eu Deus. desejando o céu daqui a pouco, eu sei que eu sou necessária, porque o que Cristo faz em mim é poder de Deus. Glória. Não é que eu sou poderosa, mas o que Cristo faz através de mim é poder de Deus. Glória a Deus. É isso, minha amiga. O que você vai fazer com o que aconteceu com você? O que você vai fazer com essa situação? O céu já te deu bastante conselho através deste programa. Eu só O chorei. Deus que surpreende, o Deus que surpreende está escrevendo a sua história. Entenda, você é necessária. Você importa. Então permaneça fiel, permaneça firme. Minha amiga, muito obrigada! Glória a Deus. A minha frase de vida para encerrar é esta, né? Tudo que Deus fez em mim e através de mim foi para edificação de muitos. Amém. O reino de Deus não é egoísta. Quando ele permite fazer em você, é para edificar milhares de vidas. Aleluia. Te amo, amiga. Obrigada. Também, minha amiga. Gente, até já. Muito feliz em poder estar aqui encerrando mais um programa Deus que Surpreende. Amiga, convido o pessoal a assistir o nosso lançamento. Amém. Se prepare. Qual é a data mesmo, amiga? Que agora 26 de julho. 26 de julho, gente. É ao vivo mesmo. 26 de julho, lançamento. Não perca, compartilhe, envie para os seus amigos para ouvir esta preciosa. Sara é uma grande amiga, mas uma referência de uma mulher de Deus. Quem Minha amiga. acompanha ela e vive lado a lado dela sabe que a unção que ela carrega não é apenas algo que se vê no púlpito, se vê no dia a dia. E quem é tocado pela vida de Sara é porque também é tocado por quem está nela, Cristo Jesus. Amém. Através de Sara, Jesus nos toca. Amém. Deus te abençoe, amiga. Amém. Assistam, viu? Não perca, não. Te amo, minha amiga. Obrigada, Obrigada. Até Sara. já, gente. Até já. Deus abençoe.